Olá, aqui é Bianca Pio. E eu, Luiz Brasilino. Estamos aqui para apresentar o segundo episódio da série Mulheres de Luta, do Território ao Parlamento, parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Apoio União Europeia. O primeiro episódio foi ao ar na semana passada e trouxe as histórias e as falas de mulheres indígenas eleitas nas últimas eleições de outubro. Se você ainda não ouviu, confere lá no nosso feed. A série Mulheres de Luta, do Território ao Parlamento, tem 2 episódios e foi toda produzida por mulheres indígenas dentro do Patá Maimu, um projeto da SESI que tem como objetivo fortalecer a autonomia e a participação das mulheres indígenas da Amazônia e do Cerrado na defesa dos seus direitos. Neste segundo episódio, seguimos com um balanço dos resultados das eleições municipais de 2024, desta vez destacando a trajetória de 2 mulheres indígenas que não foram eleitas. Quais lições puderam ser tiradas dessa luta? E quais os desafios históricos e culturais para que as mulheres indígenas conquistem seu espaço na política institucional? A apresentação do episódio é da comunicadora indígena Luene Caripuna, graduanda no curso de Licenciatura Intercultural Indígena e coordenadora executiva da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e do Norte do Pará, e pertencente ao povo Caripuna, aldeia Santa Isabel, terra indígena Uaçá, no município de Oiapoque, no Amapá. Fique agora com o episódio. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, Demarcar Territórios e Aldear a Política. Vamos explorar o protagonismo das mulheres indígenas nas eleições de 2024, um movimento em que reflete tanto a luta pela demarcação de terras quanto pela ocupação de espaços políticos. Este ano, 41 mulheres indígenas foram eleitas para cargos municipais, entre vereadoras e prefeitas, em um contexto que contou com mais de 2.400 candidaturas indígenas. 887 delas foram de mulheres indígenas. Esse número é um reflexo de crescimento das vozes femininas em defesa dos direitos dos povos originários e da preservação de seus territórios. Apesar dos desafios como o financiamento restrito e a falta de apoio partidário, essas mulheres trazem uma perspectiva essencial para a política nacional, reafirmando que não há democracia plena sem a presença e a voz dos povos indígenas. Nesse episódio, damos continuidade à nossa série sobre o protagonismo das mulheres indígenas na política. Após abordarmos as histórias inspiradoras de Jaqueline Tucano e Marinete Chacriabá, que alcançaram suas vitórias nas últimas eleições, vamos hoje focar nas trajetórias de outras 2 mulheres indígenas que, embora não tenham sido eleitas, mantêm suas lutas e ideais firmes e constantes. Estas mulheres carregam consigo a força das comunidades e mostram que, independente do resultado eleitoral, a luta pela visibilidade e pelos direitos indígenas permanecem viva e pulsante. Suas trajetórias refletem resistência, esperança e um compromisso inquebrável com a transformação do nosso país. A luta das mulheres indígenas para conquistar seu espaço na política é marcada por diversos desafios históricos e culturais. Para elas, cada passo na direção da representatividade é uma vitória, mesmo que nem sempre se concretize em um cargo político. Cada candidatura, elas criam um caminho que fortalece a representatividade e o protagonismo feminino indígena no Brasil. Hoje, vamos explorar as histórias de 2 mulheres indígenas que concorreram nas últimas eleições. Embora não tenham sido eleitas, são importantes vozes de suas comunidades. Nossa primeira convidada é Luciene Carajá, uma mulher indígena da Ilha do Bananal que disputou as últimas eleições com uma proposta voltada para a defesa dos direitos indígenas e ambientais. Mesmo sem alcançar a vitória nas urnas, sua campanha deixou uma marca e inspirou muitas pessoas a acreditarem na força das mulheres indígenas.
Me motivou a ser candidata a vereadora, primeiro porque o meu povo ele vem aqui à cidade. Ele chega aqui, ele é discriminado, ele mora aqui na cidade, precisa, não fala, Torilo Bé, assim que meu povo fala, né? Então, e as pessoas vai levando eles. Então, assim, não temos intérprete, tanto no estado como no município. Na assistente social, eles também vão lá, não conseguem, né? Os que moram aqui na cidade. Então, eles sofrem muita coisa. É o meio ambiente também, precisa de uma atenção, né? Uma fiscalização. Então, assim, eu vi muitas outras coisas que o não indígena também precisa, aquele que não é carente, que precisava de um representante para representar eles, ser a voz deles, assim como não indígena e como indígena. Essa foi a minha motivação, olhar para esse olhar daquelas pessoas que precisam, que necessitam de alguém para acolher eles. Já a nossa segunda entrevistada, Wanda Witoto, é uma liderança indígena reconhecida na luta pela educação e valorização cultural de seu povo. Em sua candidatura, trouxe propostas inovadoras e mostrou que a participação de mulheres indígenas no processo político é fundamental para a construção de políticas públicas que respeitem a diversidade e promovam igualdade. Eu sou Wanda Witoto, uma mulher indígena pertencente ao povo Witoto, da aldeia Colônia, no município de Amaturá, aqui no estado do Amazonas. Tenho 37 anos, sou filha de tabaco, de coca e macaxeira doce. Somos o povo do centro da terra e hoje sou formada como pedagoga e atuo com a educação indígena no fortalecimento da identidade, da memória, cultura e língua bue, que é a língua falada pelos Witoto. E tenho uma trajetória hoje a partir da luta dos direitos indígenas, dos direitos humanos. Fazemos uma atuação como ativista em defesa da natureza, dos territórios indígenas, dos direitos das mulheres e crianças, então atuo nessa perspectiva também. E hoje faço uma caminhada política, buscando compreender a importância desse processo para a garantia dos direitos indígenas, de políticas públicas que garantam a dignidade do nosso povo na cidade e nos territórios, né, demarcados. E a gente faz uma grande luta na cidade para que nossos corpos sejam reconhecidos a partir do espaço que nós estamos, porque a cidade também é um território indígena. E o que me motiva a fazer essa caminhada política é esse espaço da cidade, que por muito tempo nos violentou, nos negou direitos fundamentais, nos negou a presença, né? E foi a partir da cidade e do abandono do poder público, das instituições, que a gente passa a reivindicar esse espaço político. Porque foi durante a pandemia que eu percebi que esse Estado não nos reconhecia nesse espaço da cidade, nos violentou, uma vez que não garantiu direitos básicos e fundamentais para nossos povos que estão na cidade, como acesso ao hospital, acesso à água nas nossas comunidades, a própria educação para as crianças, né? Exemplo da comunidade que eu moro, que é o Parque das Tribos, que é o primeiro bairro que foi reconhecido nesse país, nesse contexto de cidade, é a comunidade que eu moro, onde vivem 700 famílias, 30 povos de diferentes etnias, e onde falamos mais de 14 línguas. E foi esse território aqui, que tem 10 anos, que hoje é uma grande referência para pensar políticas públicas para povos indígenas em contexto de cidade,
Foi aqui que a gente aprendeu a fazer muitas lutas e foi aqui que eu compreendi esse processo político, que as autoridades políticas do nosso município não garantiam esses direitos. E foi a partir disso, em 2022, eu fiz a primeira caminhada política como candidata a deputada federal. Foi um primeiro momento que nos encorajamos para que a gente pudesse ter a nossa voz e as nossas lutas representadas nesses espaços políticos. E é pela primeira vez que uma candidatura indígena no estado do Amazonas tem uma projeção significativa, né? A gente teve quase 26 mil votos em 2022 para deputada federal, mas infelizmente não conseguimos ser eleita, né? E agora, em 2024, eu continuei como candidata, né? Eu vim para a vereança, tivemos quase 9 mil votos e mais uma vez a gente não conseguiu chegar a esse espaço, né? Eu fui a segunda mulher mais votada desse pleito de 2024, a 23ª no pleito geral, e isso mostra a importância de a gente não desistir desse processo, né? Porque ainda é um desafio para a gente, e a nossa candidatura tem representado uma esperança para o nosso povo aqui no estado do Amazonas, né? Porque ainda somos uma das poucas candidaturas indígenas com essa projeção, com essa quantidade de voto, com chance de sermos eleitas efetivamente, né? Nós temos um desafio muito grande ainda para nós, povos indígenas, porque existe um mecanismo junto aos nossos territórios, junto aos nossos povos, diante das vulnerabilidades de alguns territórios, os nossos, de nós ainda acha que a política é aquela moeda de troca da gasolina, da cesta básica, porque é a única coisa que esses candidatos brancos, homens, ricos, levam para nossas comunidades, né? Então, muito das nossas comunidades, as periferias, não acreditam na política. E aqui no Amazonas tem uma prática de compra de voto tão descarado que meio que as pessoas estão absorvendo isso como a prática da política, né? Elas não acreditam nos políticos e na política, então elas falam muito, assim, descaradamente que vão vender o seu voto, que não vão votar se não pagar pelo voto delas. Então esse é um desafio muito grande para a gente, é uma grande... Nós temos um grande trabalho a ser feito para que nós possamos compreender que o nosso voto ele é uma ferramenta de luta para a garantia dos nossos direitos básicos e fundamentais e que não há outro espaço para construir política pública a não ser os políticos eleitos, né? São eles que deveriam implementar as políticas públicas no nosso país e nas nossas comunidades. Essas mulheres, assim como tantas outras indígenas, enfrentam desafios únicos. Além das dificuldades comuns a qualquer candidatura, elas lidam com o preconceito, o machismo e a subrepresentação de suas vozes. Mas cada uma dessas candidaturas, mesmo sem vitória, é um passo importante na construção de um caminho mais inclusivo e representa a resistência de um povo que não desiste de lutar. Então eu falo com os nossos parentes nessa perspectiva de a gente fortalecer as candidaturas indígenas. Nós temos um outro desafio, né, que muitas lideranças indígenas, organizações indígenas aqui no nosso estado, elas não fazem nenhuma articulação para fortalecer as candidaturas indígenas, e isso fragiliza as candidaturas indígenas porque não está articulada com as nossas organizações. Nas assembleias indígenas nos territórios,
São poucas pessoas poucas instituições que falam da importância de termos pessoas indígenas eleitas, né? Algumas organizações, quando fazem assembleia, proíbem, inclusive, dos candidatos indígenas de falarem as suas propostas, de estarem presentes nas assembleias. Então, esse é um desafio. Em que momento nós, enquanto indígenas, vamos ter espaço entre os nossos para que a gente possa falar da importância de votarmos no parente, da importância de a gente eleger um parente para lutar por políticas públicas para nossos povos, né? As políticas que a gente tanto reivindica, que tanto mobiliza, que tanto manifesta para conquistar, mas a gente ainda continua elegendo os homens brancos, porque existe uma negação também do nosso próprio povo nesse aspecto político, né? Porque esse processo colonial imposto sobre nós nos modos da política que se aplica hoje faz com que a gente nem queira que o parente chegue nesse lugar. Além disso, um dos outros desafios que nós enfrentamos é investimento nas nossas candidaturas. Não existe candidatura sem investimento de recurso público, né? Nós precisamos de recursos, nossas candidaturas indígenas precisam ser financiadas para que a gente tenha condição de fazer esse enfrentamento, porque é muito desigual, é muito disparelho os recursos que chegam para a gente e diante das candidaturas dos homens que mantêm essa estrutura há muito tempo, né? Então, a gente precisa de apoio financeiro para que também essas candidaturas possam ter êxito, né? Essas mulheres, apesar de não eleitas, continuam a inspirar outras jovens indígenas e a se envolver na política e sonharem com um futuro de mais equidade. Cada campanha é uma mensagem para que as futuras gerações não desistam, que mantenham viva a esperança e que continuem a lutar pela representatividade indígena em todos os espaços. Eu sempre eduquei meus filhos para eles estudar bastante, para eles ser ótimos profissionais. E também sempre falei para eles que um dia eu não estaria mais no movimento, não estaria lutando. Porque a gente luta na cidade, na aldeia, em qualquer lugar, porque nós temos direito. E precisamos ter pessoas que lute pela gente. Então nós precisamos nos posicionar sobre isso. Então, esse sim, precisamos levantar, fazer novas lideranças, pessoas para estar lutando pela minoria. As histórias dessas mulheres indígenas nos lembram que a verdadeira vitória vai além das urnas. A força, a resistência e o compromisso com as suas causas nos mostram que a presença indígena na política é essencial para que o Brasil possa caminhar rumo a um futuro mais justo e representativo. Ao encerrarmos essa série, celebramos essas trajetórias e reafirmamos nosso compromisso em ampliar suas vozes, que elas sigam inspirando e que as suas lutas continuem a ecoar em todos os cantos desse país. A caminhada da mulher indígena é parte de um movimento que cresce a cada dia e nós seguimos juntas, honrando suas histórias e fortalecendo seus ideais. Nos despedimos por aqui. Mas a luta continua. Obrigada por nos acompanhar. Produção, apresentação e roteiro: Luene Caripuna, Maíla Carajá e Beatriz Tuxá. Edição e sonorização: Vicente Buia. Identidade visual e artes: Cati Chapipuri e Vanessa Ribeiro.